preparar um texto em inglês. Eu selecionei o texto que é de origem chinesa, que se chama, o livro, na verdade, que se chama The Empty Pot, que é o pote vazio, que é da autora Dani. Se você gostou deste vídeo, já dá o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Hello everybody, how are you? Eu sou a Ellen Lay, professora de inglês, e ajudo pessoas a realizarem seus sonhos de aprender inglês, a chegar na gerência de uma multinacional, morar fora do país ou falar fluentemente. Então, como é que vai ser a nossa primeira atividade aqui com este texto? Primeiro nós iremos fazer uma leitura, depois eu volto fazendo uma segunda leitura, trabalhando alguns vocabulários que possivelmente vocês não conhecem. Então vamos lá comigo. Olha só esta primeira parte. Ah, sim, e é interessante você separar o seu texto também em pequenos fragmentos, porque isso vai facilitar e muito a sua compreensão e o seu entendimento. Então vamos aqui. Ping, a little boy in China has a wonderful ability to grow flowers. He is praised for his skills and the beauty the flowers possess. Segundo fragmento, vamos lá. One day, the Emperor of China decides to hold a competition so he can choose a successor to the throne. He invites all the children of China to come to the palace and receive a single seed. Whoever can grow the best flower from that seed will be the new ruler of China. All the children receive their seeds and the little boy has high hopes for what he will grow. Weeks pass and after he tries his best to help the seed grow, it simply will not. Months pass and still he has nothing but an empty pot. When it is time for all the children to show the emperor the flowers they have grown, many boys and girls come with beautiful flowers in their pots. Ping has nothing in his pot, and the other children are surprised that he is willing to come to the emperor with an empty pot. As the emperor checks the pots, he stops at the Ping's empty pot and declares him the new emperor of China. The new emperor of China. The seeds I gave to you all were cooked and thus could not grow, announced the emperor. The emperor admires Ping's courage and honesty and rewards him with the throne. Então, se nós acabamos de fazer uma primeira leitura, agora vem a segunda leitura fazendo o estudo do vocabulário. Então, vamos pegar Ping, a little boy in China. Então, Ping era um pequeno garoto na China. Has a wonderful ability to grow flowers. E ele tinha uma bela habilidade que era fazer flores crescerem. He is praised for his skills and the beauty the flowers possess. Então ele recebia muitas congratulações pela habilidade dele e pela beleza das flores que ele possuía. Então um dia o que acontece? The Emperor of China decides to hold a competition. Ou seja, o imperador daquele palácio, ele resolveu fazer uma competição. E qual é o motivo desta competição? Olha lá. So, he can choose a successor to the throne. Então, o motivo para esta competição era selecionar um novo sucessor para o trono. He invites all the children, e ele convidou todas as crianças da China to come to the palace, para ir aonde? Até o palácio, que em inglês nós falamos palace. And receive a single seed. E cada um recebeu o quê? Uma semente particular, ou seja, uma única semente. Whoever can grow the best flower. Então, olha assim, o termo que nós temos aqui, ó. Whoever, quem quer que fizesse uma flor bela crescer para que daquela semente que eles receberam, iria ser um novo guia, o novo líder, vamos dizer assim, da China. Então, olha só, repetindo. Whoever can grow the best flower from that seed will be the new ruler of China. Iria ser um imperador, tá certo? O líder da China. All the children, então o que aconteceu com as crianças? All the children receive their seeds. Então, cada criança recebeu a sua semente. And the little boy, e o pequeno garoto, has high hopes, teve uma grande esperança de fazê-la o quê? De que iria crescer aquela semente. Weeks pass,
Semanas se passam and after he tries his best. E ele tentou semanas e semanas, tentou o seu melhor para fazer aquela semente crescer, mas não era tão fácil quanto ele imaginava. Então, olha só, it simply will not, mas infelizmente não era tão simples. E o que passa agora? Meses se passam, olha lá. Months pass and still he has nothing but an empty pot. Meses também se passam e até então ele só tinha um pote vazio. When it is time for all the children to show, então quando foi a época de todos os alunos mostrar, os alunos não, as crianças mostrarem a flor para o imperador, então o que acontece? Muitas crianças, lá, many boys and girls come with beautiful flowers in their pots. Então muitos garotos e as garotas chegaram até o imperador com um belo pote cheio de flores. Só que o que acontece? Ping has nothing. Então lá, e o Ping não tinha nada. Olha essa expressão, nothing, nothing. A gente tem que trabalhar essas expressões. Nothing, everything, tá certo? Nós temos que tomar cuidado com a pronúncia. E his pot. Então, o Ping não tinha nada no seu pote, não é verdade? And the other children are surprised. E o que as outras crianças ficaram? Surprised. The other children are surprised. As outras crianças ficaram surpresas. That he is willing to come to the emperor. Que ele estava sendo corajoso de comparecer até o imperador com aquele empty pot, com aquele pote vazio. Vocês perceberam aqui, ó, empty pot, ou seja, sempre que eu vou usar um adjetivo, o adjetivo no inglês ele sempre vem antes. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre a ordem dos adjetivos, está aqui em cima passando um card agora mesmo. Mas, continuando aqui, vamos até o final. As the emperor checks the pots, he stops at the Ping's empty pot and declares him the new emperor of China. Então, o que acontece? Foi o momento do imperador começar a checar cada pote. Foi quando ele para na frente do pote vazio do Ping e declara ele como que? The new emperor of China, o novo imperador da China. Tá certo? Por quê? O que acontece? Por que ele foi declarado se ele recebeu uma semente para criar flores? Aqui vem a ideia central que nós devemos tirar deste texto. Muitos alunos também têm dificuldade de como captar a ideia central do texto. The seeds I gave to you all were cooked, and thus could not grow. As sementes que foi dada a você, todas foram queimadas, ou seja, aquelas sementes não poderiam gerar nenhum tipo de flor, tá certo? And thus could not grow. E então, não poderia crescer. Anunciou o imperador. Announced the emperor. The emperor admires, olha lá, o imperador admira Ping's courage, a coragem do Ping, and honesty, e também a honestidade. And rewarded him with the throne. E o que aconteceu? Recompensou ele, o recompensou com o trono. Então aqui, como vocês podem perceber, qual é a ideia central deste texto? A ideia central é que nós devemos, a moral, vamos dizer assim, a mensagem que nós temos aqui, uma lição de moral que nós temos aqui, independente do cenário, independente das circunstâncias, nós devemos praticar a honestidade, ou seja, nós temos que entregar aquilo que de fato nós conseguimos, tá certo? Então, esta é a ideia central deste texto. É claro que, para você entender um pouco mais sobre este texto, eu selecionei algumas perguntas importantes que nós devemos responder. Então, a pergunta de número 1 é: How was the name of the little boy? Como era o nome do pequeno garoto? Então, se você perceber, o nome do pequeno garoto era Ping. Ping, tá certo? What did he have as a skill? E o que ele tinha como uma habilidade? Fazer o quê? Flores crescerem, que em inglês a gente diz to grow flowers. To grow flowers. For what did he receive a praise? Por o quê? Ele sempre recebia congratulações, ele sempre recebia os parabéns, por quê? Pela habilidade dele. For his skills and beautiful flowers.
pela habilidade dele e pelas belas flores que ele tinha, tá certo? Aqui, o próximo. Who decided to hold a competition? E quem foi que decidiu iniciar uma competição? The emperor, o imperador, tá certo? And how was the intention with the competition? E qual era a intenção desta competição? To select, to have the new emperor. To have a new emperor. Ter um novo imperador. Who did the emperor invite? Quem que o imperador convidou? The children, as crianças, tá certo? Caso você queira aprender um pouco mais como nós devemos formar perguntas com what, where, which, eu quero te acompanhar neste vídeo bem aqui. Agora, se você quer aprender como formar perguntas no passado usando o auxiliar did, eu quero te acompanhar neste vídeo bem aqui.